com a temática As licenciaturas no contexto da inclusão da pessoa com deficiência, novas perspectivas profissionais no contexto educacional. Eu agradeço a presença das palestrantes, da Ana Cristina, da Priscila. Vou fazer uma breve apresentação delas para poder convocá-los à mesa. A Ana Cristina Ferreira, ela é mestre e doutora em Educação pela Universidade Estadual de Campinas, ambos na área de concentração Educação Matemática. Ela atua no ensino superior desde 2003, em curso de licenciatura em Matemática e Pedagogia, e atualmente ela é professora associada do Departamento de Educação Matemática da Universidade Federal de Ouro Preto. Além das atividades relacionadas à docência no ensino superior, ela foi tutora do PET-MAT, grupo PET de curso de matemática da UFOP, por 6 anos. Ela coordenou o curso de matemática da UFOP entre 2005 e 2007, por 6 anos. Ela coordenou o GT7, que é a formação de professores que lecionam matemática, e a SBEM, de 2013 a 2015. Ela é docente permanente do mestrado em Educação da UFOP, e ela é membro dos grupos IFEM, que é História e Filosofia da Educação Matemática na Unicamp, NIEPEM, que é Núcleo Interdisciplinar de Estudos de Matemática, de Pesquisa em Educação Matemática na UFOP e Práticas Escolares, e formação de professores que ensinam matemática. Ela é parecerista de revistas nacionais e internacionais, e ela tem experiência em curso de orientação de mestrado, especialização, trabalho de conclusão de curso e iniciação científica, e ela desenvolve pesquisas na área de formação e desenvolvimento profissional de professores de matemática, história da matemática e educação da matemática, e a prática pedagógica da matemática. A Priscila Alves de Vasconcelos, ela é pedagoga, ela é formada pela Universidade Federal de Minas Gerais e ela atua na inclusão de pessoas com deficiência na UFMG, promovendo ações de acessibilidade voltadas para a participação plena dos estudantes com deficiência. Ela exerceu assessoria pedagógica ao ensino de graduação na UFMG, ela desenvolveu pesquisas realizando acessórios e consultorias e intervenção voltadas para a melhoria de qualidade de ensino superior. Ela atuou profissionalmente na área de inclusão de pessoas com necessidades educacionais e ela participou de pesquisas em educação de jovens e adultos, trabalho e educação e inclusão de pessoas com deficiência. E assim iremos dar início à palestra e eu convoco vocês à mesa e passo a palavra para a Ana Cristina. Se quiser soltar aí o microfone para ficar mais à vontade. Vou pegar você aqui. Tá. Boa tarde a todos e todas. Muito obrigada por estarem aqui hoje conosco. Eu, particularmente, fiquei muito feliz com o convite e agradeço ao Ney, de uma forma geral, e as meninas que me convidaram, pela oportunidade de conversar um pouquinho sobre esse assunto que me interessa bastante e ainda de ter a possibilidade de conhecer a Priscila, que tem muito mais experiência que eu na questão da acessibilidade e acho que a gente pode fazer uma boa parceria, embora não tivéssemos nos conhecido antes. Para começar, eu gostaria de situar de onde eu falo. Eu sou formada em matemática, fui professora de matemática, mas antes disso eu fiz magistério e alfabetizei durante 10 anos. Então eu sou uma mescla de quem é professora dos anos iniciais, educação infantil, com ensino de matemática na educação básica toda, antes de começar o meu trabalho na universidade. Então essas experiências me marcaram e tive a oportunidade de trabalhar com crianças com síndrome de Down, com algumas outras especialidades, e sempre foi uma coisa que me interessou bastante, o que não significa que eu seja especialista nessa temática. Hoje, eu não vou falar muito da parte que eu não domino tanto, que é essa questão de acessibilidade na universidade e tudo. Meu foco vai ficar na questão da inclusão no contexto da licenciatura, pensando na formação profissional dos futuros professores. Vou compartilhar algumas experiências que temos desenvolvido no âmbito do mestrado profissional em Educação Matemática
E para começar, vou situar um pouquinho como eu percebo a questão da inclusão. Uma coisa importante é a gente pensar nessa noção que está presente em vários documentos, em muitas propagandas, campanhas e outras formas de atuação presentes nas instituições, mas que nem sempre tem o mesmo significado ou o mesmo sentido. Então, é importante esclarecer isso um pouco. Eu quero situar um pouquinho a questão da inclusão na agenda da ONU, de 2015 a 2030, o que entendemos por inclusão, falar um pouquinho sobre isso na perspectiva que eu venho adotando e, no final, apresentar situar algumas experiências que a gente tem realizado, porque eu acho que isso pode contribuir, mesmo que vocês sejam de outras áreas da licenciatura, uma ideia pode ser adaptada, vocês podem aproveitar de alguma maneira. Se a gente pegar a agenda da ONU, os objetivos, 17 objetivos de desenvolvimento sustentável, a gente vai ver que o objetivo 4, assegurar a educação inclusiva, equitativa e de qualidade, bem como promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. Esse está diretamente ligado ao tema que nós estamos debatendo hoje, mas a maioria dos 17 objetivos passa pela inclusão. Eu separei outros 2. Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles é uma questão de inclusão. Reduzir a igualdade para incluir as pessoas em situações distintas das que elas estão, dando mais oportunidades, que é o objetivo 10. E o objetivo 16, promover sociedades pacíficas e inclusivas, acesso à justiça para todos e instituições eficazes, responsáveis e inclusivas. É o que a gente sempre precisa, mas eu diria que atualmente mais do que nunca. Então, está presente até nessa agenda da ONU, e eu situei só 3 objetivos, mas nós vamos encontrar em vários outros dos objetivos a menção à inclusão. Mas o que significa inclusão? Algo que nós convivemos muito, que muitas vezes denominamos inclusão, é na verdade uma integração. As escolas começaram a receber crianças que antes ficavam em instituições especializadas, mas na verdade isso representou uma cadeira ou uma carteira a mais na sala de aula. Não necessariamente uma inclusão dentro do sistema de uma forma plena. E uma autora com a qual eu concordo muito e que me inspirou muito desde as primeiras leituras foi a Maria Teresa Egler-Mantoan, que tem uma perspectiva que me lembro das primeiras leituras que me causaram uma impressão forte, que é falava, nossa, ela quer mudar tudo. E eu sempre muito cartesiana, pensando assim, isso não é viável, nós temos que pensar um objetivo que seja possível. Aí eu pensei, não, tem que fazer como Gilberto Gil naquela música, amarra teu arado a uma estrela. A estrela está lá em cima, meu arado está aqui na terra, abrindo sulcos, mas eu sei para onde que eu vou. Então ela está certa, a gente tem que pensar em grande e pensar em algum momento em conseguir mudar. Eu vou ler o slide todo, tá? Porque a letra nem está num tamanho tão adequado. Para Mantoan, embora integração e inclusão possuam significados semelhantes, são empregados para expressar situações de inserção diferentes e se fundamentam em posicionamentos teórico-metodológicos divergentes. Então, se olhar no dicionário, nós podemos até achar que eles são bem próximos, mas na prática, eles são usados para designar situações bem diferentes. O processo de integração ocorre dentro de uma estrutura educacional que oferece ao aluno a oportunidade de transitar no sistema regular, no sistema escolar, da classe regular ao ensino especial, em todos os seus tipos de atendimento. Escolas especiais, classes especiais em escolas comuns, ensino itinerante, salas de recursos, classes hospitalares, ensino domiciliar e outros. Trata-se de uma concepção de inserção parcial, porque o sistema prevê serviços educacionais segregados. Então, abriu-se um espaço para aquela pessoa nas diversas instituições que realizam alguma forma de educação, de escolarização. Mas a integração escolar pode ser entendida como o especial na educação. Então, a gente traz o especial para dentro da educação, ou seja,
a justaposição do ensino especial ao regular. Coloca junto. E muitas vezes usando isso como forma de baratear custos, de reduzir gastos, ocasionando um inchaço dessa modalidade pelo deslocamento de profissionais, recursos, métodos e técnicas da educação especial às escolas regulares. Em suma, a escola não muda como um todo. Os alunos é que têm que mudar para se adaptarem às suas exigências. Então, hoje, eu diria que na grande maioria dos casos, na melhor das hipóteses, o que a gente encontra é uma integração. Quanto à inclusão, esta questiona não somente as políticas e a organização da educação especial e da regular, mas também o próprio conceito de integração. Ela é incompatível com a integração, pois prevê a inserção escolar de forma radical, completa e sistemática. Todos os alunos, sem exceção, devem frequentar as salas de aula do ensino regular. Claro, teríamos que ler o restante do texto para vocês entenderem o que ela propõe para o ensino regular. O que eu acho radical na fala da Mantoan é: nós não estamos mais discutindo se vamos incluir na escola um aluno que tem algum tipo de deficiência, um aluno... Não, nós vamos pensar agora em incluir todos e todas. Porque todos nós somos diferentes, todos nós possuímos nossas próprias particularidades e nossas próprias dificuldades. E se tem uma coisa que eu aprendi um pouquinho desenvolvendo trabalhos de ensino de matemática para alunos cegos, para alunos surdos, é que geralmente é mais fácil construir um material e criar um espaço de aprendizagem para alunos com esse tipo de deficiência que eu acompanhei um pouquinho aprenderem matemática do que resolver a situação que nós estamos encontrando nas escolas aqui de Ouro Preto, e que a gente não se trata de inclusão, porque eles não têm nenhuma deficiência, mas uma criança de 10 anos que é abandonada na BR, a mãe diz: a partir de agora você não é meu filho, não sou sua mãe, toma seu rumo que eu tomo o meu. O menino vai parar na Casa Lar de Belo Horizonte, termina numa Casa Lar aqui em Ouro Preto, 6º ano. Tudo isso já aconteceu antes de um menino completar 11 para 12 anos. E ele na aula de matemática. Eu e a minha orientanda de mestrado tivemos muito mais dificuldade de criar situações que permitissem incluir essa criança nas aulas de matemática do que outras questões que nós enfrentamos. Então, a inclusão é muito mais ampla, ela precisa ser muito mais radical, na verdade. Enquanto a integração procura inserir um aluno ou um grupo de alunos que já foi anteriormente excluído, a inclusão, ao contrário, se propõe a não deixar ninguém no exterior do ensino regular desde o começo da vida escolar. Então, nós estamos falando aqui de repensar a escola, repensar o sistema, de forma que todas as pessoas da comunidade tenham todas. Então, eu estou dizendo pessoas com a faixa etária que for e tudo, a escola, a educação tem que ser acessível para todas as pessoas. Então, a inclusão, ela vai implicar numa mudança de perspectiva educacional, pois não atinge apenas alunos com deficiência e os que apresentam dificuldades de aprender, mas todos os demais, para que obtenham sucesso na corrente educativa geral. Os alunos com deficiência constituem uma grande preocupação para os educadores inclusivos. Todos sabemos, porém, que a maioria dos que fracassam na escola são alunos que não vêm do ensino especial, mas que possivelmente acabarão nele. Eu ouvi, dentro de um projeto de extensão que eu comecei a desenvolver agora, vou trabalhar direto com uma diretora, uma escola de um distrito, na qual nós temos um 9º ano, que é o final da escolaridade naquele distrito, que tem que procurar a escola do estado para fazer o ensino médio, na qual boa parte dos 8 alunos, tem uma turma separada de 9º ano, que não está completamente alfabetizada. 9º ano. Nós vamos terminar... Então, de que nós estamos falando aqui? Isso, para mim, é inclusão. Cadê o direito à educação desse grupo? E tem meninos que já têm 15 anos, 16 anos, estão no 9º ano. Alguns aspectos a serem repensados nessa noção de inclusão escolar. A própria estrutura escolar. A gente tem que sair da Idade Média, começar a pensar que a estrutura pode ser diferenciada, que a gente pode ter calendário, grades curriculares, programas de ensino diferenciados. E nisso a gente vai ter que entrar numa discussão que eu não vou fazer aqui hoje, senão eu já
roubei meus minutinhos aqui com as minhas interferências comigo mesmo, não vai dar para a gente aprofundar, mas algo para a gente, todo mundo tomar nota e pensar. Identidade versus diferença. Como a gente lida com essas questões? O que é parecido comigo é o normal, o regular, e o que é diferente é o especial, que precisa ser incluído. Então, são coisas para pensar. Para fechar essa parte, falando o que é inclusão, eu queria citar a metáfora que a Mantoan traz, que eu acho linda. A metáfora da inclusão é o caleidoscópio. Essa imagem foi bem descrita pelas palavras de uma de suas grandes defensoras, Marcia Forrest. O caleidoscópio precisa de todos os pedaços que o compõem. Quando se retiram pedaços dele, o desenho se torna menos complexo, menos rico. As crianças se desenvolvem, aprendem e evoluem melhor em um ambiente rico e variado. É disso que se trata. Numa mudança radical em termos do ensino, da escola como nós pensamos hoje, a escola vai ser um pedaço da sociedade que reflete essa sociedade. Portanto, se a diferença existe na sociedade, ela tem que existir dentro da escola, e que a gente aprenda a conviver em harmonia com a diferença e tirando proveito, nos enriquecendo pela troca que pode haver. Eu vejo que essa é a direção que nós precisamos seguir, por vários motivos. Não é só para incluir as pessoas que hoje estão excluídas, não. É para nos incluir numa forma de vida mais tolerante, mais respeitosa, com a gente, com o planeta, com tudo. Então, tem muita coisa interligada. Agora, venho trazer um pouco da área na qual eu atuo, que é a educação matemática inclusiva. Tenho feito algumas coisas. Vou mencionar algumas experiências. Eu sei que eu trouxe mais do que o tempo vai ser possível. Na hora que me avisarem, eu encerro. E se a gente tiver um tempinho, depois comento outras coisas. Começou para mim em se foi 2011 que ela defendeu, 2 anos antes, 2009, recebo uma orientanda que queria trabalhar com alunos com TDAH. A gente começa a analisar o caso de Santa Luzia, onde os alunos, as escolas recebem, me permitam falar de uma forma mais rude, as escolas recebem por cabeça. E uma cabeça com laudo vale 2 vezes. Então, nós começamos a observar alunos que recebiam um laudo de TDAH com 2 ou 3 consultas de alguns minutos com os médicos. E nós duas, nem eu nem a Rosana, somos psicólogas, mas começamos a estudar. Então, nós entramos no material DSM, que é um dicionário médico, no qual os transtornos e todas as condições são descritas, e começamos a estudar o que define o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que é o TDAH. E aí nós percebemos que não era viável, em tão poucos minutos e encontros, você diagnosticar uma criança com TDAH. Ela precisa, no mínimo, manter um padrão e não um único ambiente. E se você fala só com os pais, você sabe direitinho como ela funciona na escola e outros ambientes? Se você fala só com os professores, você sabe bem caracterizar o comportamento dessa criança fora? Ou seja, nós começamos um trabalho com 6 crianças diagnosticadas com TDAH, algumas medicadas, outras com orientação para medicação, mas os pais eventualmente davam ou não, porque tem uma mudança forte no comportamento da criança e tudo. E ao final, nós duas, com um olhar que não era de psicóloga, chegamos na nossa avaliação, no máximo uma das 6 crianças poderia ter um traço de TDAH. As demais a gente achava que era simplesmente uma certa incompatibilidade do sistema educacional e falta de preparo para lidar com questões. Nós observamos coisas na sala de aula. Você tem um laudo? Começa a ser assim, tudo que acontece por aqui é você, não é? Fez bagunça. A minha orientanda, me lembro de uma cena que ela observando as aulas, e ela viu que o menininho que tinha, um dos que tinha o laudo de TDAH, tinha trazido o livro e estava fazendo as coisas. O colega do lado não tinha, e ele colocou o livro perto para os dois trabalharem. A professora viu e xingou, porque todo mundo tinha que estar com o livro na carteira. Quem que ela xingou? É óbvio que era o menininho que era o portador do laudo, que esqueceu o livro e não foi. O menino ficou tão aborrecido que ele se levantou e saiu batendo em um por um da fileira dele até chegar lá na frente. E que a professora chegou, fez alguma coisa. E ela começou a observar coisas que acontecem na sala de aula. Não estou fazendo julgamento sobre a professora ou isso ou aquilo, não. Situações acontecem. Quem de nós for perfeito e nunca fez algo que se equivocou, que às vezes nem percebeu, que diga. Mas nós começamos a perceber que
Essas crianças precisavam de atenção, instruções um pouco mais claras, não várias instruções ao mesmo tempo. Começamos a pegar uma série de pequenos detalhes que faziam a diferença no processo, combinados. E aqui tem algumas atividades, desde dinâmica de grupos, que ela realizava, e que foi muito interessante porque ela morava na mesma comunidade da escola. Então, muitas vezes ela pegava o carro e ia passando e recolhendo os meninos, que foi um trabalho extra-classe durante um tempo. E com isso, com várias dinâmicas de grupo que demandavam atenção e outras atividades, ela foi avançando com os meninos e percebendo, em termos de matemática, eles não eram crianças que a gente poderia falar, eles têm dificuldade. Não, nós nem podemos falar que eles tinham dificuldade para aprender matemática. Eles só precisavam de um pouco mais de cuidado no processo de orientar, de dar as instruções, de tempo, de acompanhamento. Depois, logo em seguida, eu recebo a Maíra. Maíra veio para trabalhar comigo falando, Ana, eu quero trabalhar com alunos cegos. Eu quero trabalhar com ensino de geometria. Ela é professora do Colégio Militar em Belo Horizonte. Só que a gente decidiu fazer um trabalho um pouco diferente e fomos desenvolver o trabalho no Instituto São Rafael, em Belo Horizonte. Porque qual que era a nossa ideia? Aprender com os meninos. Então, nós criávamos propostas para ensinar geometria para crianças de 11 e 12 anos, porque era a turma que tinha mais alunos, e pedíamos o apoio dos alunos do São Rafael para nos ajudarem. Por exemplo, a gente descobriu que muitas propostas falam para você usar barbante para fazer formas geométricas. Não foi isso que a gente aprendeu com os meninos. O barbante deforma e não fica aquela forma certinha que a gente vai trabalhar em geometria. Para retas, então, segmentos e tudo, macarrão. Ele é firme, mantém a posição. Fomos aprendendo, construindo materiais de baixo custo, porque essa foi uma proposta que eu fiz para a Maíra desde o início, que você não use nada que um outro professor fale, puxa, tem que ter muito dinheiro para fazer isso. Tudo que ela fez foi com sucata ou com material de baixo custo. Aqui os alunos na sala, e eles ficaram muito animados com o trabalho, aprendemos várias coisas sobre eles. Isso aqui é o caderno de geometria de cada um. Então, a capa foram eles que montaram, nós recortamos formas geométricas em EVA para ter um pouco de textura e espessura. Eles escolheram o que ia ser colado nas suas capas dos cadernos. E esses cadernos nós montamos dicionários de geometria com os alunos cegos. Então, eles usavam a regleta, escreviam, a definição foi construída com eles, escrita em braille. E aqui o material que eu adorei que ela fez, que é para trabalhar com ângulos. Então, o pai dela deu a ideia de usar umas chapas de metal que são flexíveis. Ela fez um acabamento com fita adesiva dupla mesmo, para que não tivesse perigo de cortar a mão nem nada. E a nossa ideia era trabalhar de maneira geral com a ideia de abertura, de região entre dois planos. Os alunos começaram por conta própria a fazer adição e subtração de ângulos, quando eles colocavam um dentro do outro e falavam, uai, então se eu tiver um de 30 com um de 60, eu tenho um ângulo de 90 graus? E a gente percebendo, e eles com um entusiasmo muito grande, e nós coletando materiais. Então, aqui são só alguns exemplos. Os meninos representando alguns ângulos, aberturas, né? Regiões entre dois canudinhos de um lado, e em braille embaixo o registro desses ângulos. E nós fizemos uma adaptação de um transferidor, porque a nossa ideia é, o que está previsto para o 6º ano de geometria? Vamos trabalhar com os meninos, que capacidade eles têm. Falta é a gente ter criatividade, começar. E algo que eu aprendi foi, não sei como é que vai fazer ainda não, é me dar um tempo. A gente vai pensando e começa por algum lugar, pesquisa um pouco, e muitas vezes é possível criar alternativas interessantes. Aqui outros materiais, porque nós começamos a trabalhar com formas tridimensionais e fizemos um concurso de embalagem. Então eles receberam de papelão para ser mais grosso, mais fácil, de formas geométricas. E a gente falou, olha, ela levou um perfume que tinha um formato todo diferente, todo mundo pegou e falou, agora eu quero ver qual vai ser a embalagem mais... Tinha alguns critérios, mas a embalagem tinha que ser atraente, interessante, mas econômica e algumas outras coisas. Levou um convidado para avaliar, aí nós aprendemos uma coisa também que foi, como outras crianças, mas naquele grupo foi mais forte, todos queriam ser o primeiro lugar e teve gente que ficou muito ofendida quando a sua embalagem não foi escolhida. Aí foi uma aprendizagem para nós, que também a gente precisa cuidar de situações que geram, porque todo mundo precisa aprender a lidar com isso, né? E foi uma coisa bacana. Aqui ela trabalhando com os alunos, as embalagens. Agora
Agora, uma outra coisa que eu gostaria de comentar, não sei como é que está meu tempo ainda. Tá bem? Em 2015, eu fiz uma proposta para a Superintendência de Ensino de promover um curso de extensão, no qual a gente construísse juntos, porque hoje eu não acredito mais naquela ideia. Vocês vieram aqui hoje com as suas sacolinhas vazias e eu vou preenchê-las com receitas de bolo para ensinar trigonometria? Perfeito, vou te dar tudo pronto. Ah, não, você quer ensinar polinômios? Ótimo. Eu não acredito nisso. Eu acho que a gente primeiro precisa ouvir a demanda das pessoas e eu acredito na parceria, em construir juntos. Então, a nossa ideia nesse curso de extensão era reunir professores e futuros professores e começar a discutir alguns conceitos de matemática, que também não foram tantas horas assim, 8 encontros de 2 horas e meia mais ou menos, 8 a 10 encontros, aos sábados pela manhã, e nesses encontros, no começo nós socializamos algumas propostas por meio de vivências. Então, em alguns dias, a gente vendava todo mundo e aí desenvolvíamos algumas tarefas matemáticas com os olhos vendados. No outro dia, todo mundo com protetor auditivo e ninguém podia falar nada. Só para a gente viver a sensação de estar no silêncio, assim, na sala e principalmente, ter que se expressar sem falar. E foi a dificuldade maior do que ficar vendado. Foi muito interessante. Agora, algo que eu aprendi também é que quando a gente percebe que eu próprio posso aprender alguma coisa, mesmo sem falar e sem estar usando o sentido do ouvido e da audição e da fala, eu começo a falar, uai, se eu dou conta, eu acho que a outra pessoa também vai dar conta. E claro, um aluno surdo, por exemplo, que já nasceu surdo, ele já desenvolveu várias habilidades, porque o que eu queria trabalhar? A ideia da pena, que a pena, você ter dó daquela pessoa, significa, tadinho, o que ele fizer está ótimo. E não, todos são capazes de desenvolver seu potencial. E na medida em que eu percebo, eu mesma, que eu dou conta de fazer algumas coisas, eu começo a acreditar mais no outro. Então, nesse curso, por exemplo, me lembrei, era perto já, final de ano, a Viviane fez um trabalho com os meninos de dobradura, que era para montar um móvel para a árvore de Natal, ninguém falando nada. E enquanto isso, explorando conceitos de geometria, enquanto montavam, porque também não era só uma atividade de artes. Esse curso de extensão gerou duas dissertações. Fiz uma experiência que Marilene trabalhou com a parte da proposta que era voltada para a questão da deficiência visual do ensino de matemática, e a Viviane trabalhou com a parte da proposta voltada para o ensino de matemática para surdos. Então, aprendendo a ensinar matemática para alunos com deficiência visual, análise das contribuições de um curso de extensão voltado para o desenvolvimento de práticas pedagógicas inclusivas. A proposta era, depois que os participantes do curso vivenciaram algumas coisas, a gente estudou um pouquinho, assistimos a alguns depoimentos de alunos, até alunos que já estão aqui na Universidade mesmo de Ouro Preto, contando, dando dicas do que eles gostavam, o que não. Todos os participantes tinham que bolar alguma coisa, criar uma proposta, um material, e o final do curso foi a socialização das propostas criadas por eles. No caso, algumas imagens, aqui é uma régua, que na primeira, uma régua que aqueles tracinhos vermelhos que vocês estão vendo, é com lixa. Então ficava fácil para a pessoa perceber um pouquinho o que a gente queria. Nós estamos trabalhando com geometria, por exemplo, nesse caso. Nós queremos medir determinada coisa. Então tem essa ideia. Aqui foi um ábaco adaptado também, que fizeram algumas adaptações. Soroban já é próprio, porque ele tem toda aquela borracha por baixo que segura. Mas aqui esse futuro professor de matemática apresentou uma proposta diferenciada. E na segunda dissertação, que foi realizada pela Viviane Cristiane Costa, Saberes Docentes e Educação Matemática Inclusiva, investigando o potencial de um curso de extensão voltado para o ensino de matemática para surdos. Aí foi a mesma coisa. Ela também analisou o potencial do trabalho com essas experiências vivenciadas aí. Nesse momento, eu estou começando uma orientação que vai num sentido um pouquinho diferente. Aqui eu quis destacar para vocês algumas experiências com cegos, surdos, TDAH, mas eu acho que a gente tem que ousar, e apareceu uma orientanda
que já tinha uma certa trajetória de leituras muito maior do que eu vou orientando na medida do que eu posso, sendo uma interlocutora, mas respeitando muito o lado daquela outra pessoa que também está construindo. A Marina está querendo trabalhar com a noção de coeducação, com a questão de gênero e a questão do sexismo presente na linguagem e tudo. E nós estamos começando a construir propostas como promover o respeito à diversidade, que o respeito à diversidade pode resumir uma série dessas outras coisas que eu falei nas aulas de matemática em tarefas matemáticas, porque ela começou a colecionar atividades extraídas de tarefas de questões do Enem, livros didáticos e outros tipos de materiais de ampla circulação, nos quais, aparentemente, o problema preveu uma única resposta, mas você pede para formar casais a partir de tantos homens e tantas mulheres, como se isso tivesse uma única resposta. Então, nós vamos começar a mexer com essas questões. E nós vamos começar a discutir isso porque nós queremos como que entra na inclusão, nessa visão de incluir a diversidade, do respeito à diversidade, da questão de cuidar melhor da linguagem que a gente usa. Um aluno dela outro dia chegou e falou que tinha um cartaz, que alguma coisa da direção da escola falava que todos os alunos deverão fazer alguma coisa. Aí ele virou para ela e falou assim, mas as meninas não vão precisar fazer nada, só nós? E ela na hora falou, opa, eu não tinha pensado que eles também podem estar ligados nisso. Porque ele falou brincando, mas ele percebeu os alunos, por que não os alunos e as alunas? Né? Então, interessante. Agora, caminhando para fechar, cada prática docente é social e culturalmente situada. Ou seja, nós podemos compartilhar ideias, mas cada prática é única, porque ela está num contexto com um determinado grupo, situado histórica e culturalmente. Então, cada prática vai representar uma amálgama de forças internas e externas. Porém, a reflexão acerca da própria intencionalidade enquanto profissional responsável pela organização do ambiente de aprendizagem, aliada ao estudo e à troca de experiências, pode se constituir como uma mola propulsora, no sentido de tanto crescer profissionalmente, quanto desenvolver ações pedagógicas cada vez mais significativas para os envolvidos e consistentes. Essa aí é a minha ideia atual de pensar toda a prática educacional, toda a prática docente, toda a prática pedagógica é única. É claro que ela tem ao mesmo tempo a sua especificidade e aquilo que faz com que ela pertença a um conjunto de práticas sociais que se assemelham, mas isso significa nós temos que respeitar também o docente que está realizando essa prática, os seus saberes, a sua competência, e não pensar na formação, agora eu já fui para a formação continuada, como aquela que desconsidera os saberes construídos na prática, porque eu da universidade com certeza sei mais que vocês e eu vim aqui para ensinar hoje. Para capacitar quem não está capacitado, para treinar quem não está treinado, para qualificar quem está desqualificado. Então, nós estamos precisando começar a respeitar e a valorizar os saberes que cada profissional constrói no âmbito do seu espaço de trabalho, começar a construir essa identidade docente aqui dentro da universidade, em cada curso de licenciatura, porque ser professor não é saber um pouquinho daquele assunto e aí você pode ser advogada, perfeito, escreve muito bem, pode dar aula de português. Matemática, sim, na época de crise, engenheiro da aula. Afinal de contas, ele fez quantos cálculos? Então, a identidade dessa profissão é, sabe, ensina? Sabe o suficiente para ensinar? Não. É uma identidade forte de alguém que é um profissional responsável pela organização de um ambiente de aprendizagem. Isso não significa só saber 1 mais 1, eu já posso ensinar 1 mais 1. Eu tenho que entender quem são os alunos, como pensam, suas dificuldades, em que comunidade eu estou inserida. Então, aqui eu quero falar também de incluir o docente, incluir o professor como um profissional que merece respeito, que merece ser considerado nos seus processos e que pode e se desenvolve profissionalmente por meio do estudo, da troca com os pares, do contato com futuros professores também, como naquela proposta, que foi uma experiência bem interessante. Cada um de nós, cada uma de nós, do lugar que ocupamos como professor, estudante, gestor, pode começar a pensar, planejar e a construir uma prática docente que inclua verdadeiramente todos os alunos e todas as alunas. Cada um de nós pode fazer a diferença. É nisso que eu acredito hoje. Não numa mudança radical, como eu desejaria, mas um passo de cada vez,
rumo àquela estrela que a gente amarrou o arado nela. Por onde começar? Fazendo o que a gente está fazendo aqui hoje, trocando ideias, conhecendo experiências e propostas, estudando. Porque não existe profissão nenhuma que a gente pode desenvolver de forma séria, de forma profissional, se a gente não estiver sintonizado com o estudo, com aquilo que a gente pode aprender, criando individual e coletivamente tarefas de matemática, história, geografia, da área que você for, que possam contribuir para a melhoria do ensino. Aqui tem as referências, podemos compartilhar depois se vocês quiserem. E é isso que eu desejo para nós. Que nós todos, nós todas, nos demos as mãos, deixemos de lado um pouco as divergências que às vezes nos separam, nos dividem e fazem com que a gente não trabalhe em prol de um país melhor, de uma educação melhor, de um povo mais educado e com mais condições de tomar boas decisões acerca da sua própria história. Tá? Muito obrigada. Boa tarde, gente. Bom, meu nome é Priscila, eu sou pedagoga, né? Atualmente eu trabalho lá no NAI, da UFMG, que é como se fosse o meio daqui da foto, né? O nosso núcleo de acessibilidade e inclusão. Antes desse trabalho, eu tive uma experiência na educação básica, na educação inclusiva, né? Numa escola da rede particular. Antes disso, na escola integrada, numa instituição, uma ONG, que fazia escola integrada para a Prefeitura de Belo Horizonte. E ao longo da minha graduação como pedagoga, eu participei do grupo de pesquisa e de discussão sobre educação inclusiva na UFMG. Então, a minha graduação eu fiz estágios na área de inclusão, os meus trabalhos já foram voltados para essa área, porque desde a minha infância, na minha história de vida, né, as pessoas com deficiência estavam muito presentes na minha comunidade, na minha família, então sempre foi um assunto que me interessou. Tá? Então hoje eu vou compartilhar com vocês algumas coisas, algumas histórias disso, mas também algumas reflexões sobre as licenciaturas. Espero contribuir de alguma forma com vocês. Então, vou começar falando sobre esse contexto. Então, na palestra me pediram para falar sobre esse novo contexto e sobre as perspectivas profissionais, então, para as licenciaturas a partir da inclusão. Como a professora já explicou, eu vou retomando aqui, a gente vê que esse contexto, ele teve vários momentos. Ela trouxe aqui o mais recente, que é a integração e a inclusão, né? Que é esse debate que ainda está na sociedade. Mas a gente teve momentos na história, na antiguidade, em que as pessoas com deficiência eram mortas, né? Ou eram perseguidas ou abandonadas. Tá? Então, isso lá na Grécia Antiga, por exemplo, né, eles eram mortos ou abandonados para morrerem mesmo, porque a deficiência era considerada, né, um defeito, um problema, um atraso para aquela comunidade que tinha uma pessoa com deficiência. Depois passamos com o cristianismo a um momento de segregação institucional, em que a religião e a filantropia vão acolher essas pessoas, vão colocar em casas, né, de proteção ali, mas sem uma finalidade social. Aquela pessoa não tem nenhum objetivo social de vida. Ela fica ali, é cuidada, mas é só isso. E aí começa a surgir a educação nessa história da pessoa com deficiência. Primeiro, a partir dos primeiros institutos para pessoas com deficiência. Né? E daí vai surgir a educação especial como um espaço separado, um espaço de educação diferenciado para essas pessoas. Depois, a gente vai evoluindo nessa discussão e chega-se à integração, que é essa ideia de que essas pessoas que estão nesse espaço separado, se elas se esforçarem, elas podem vir para o espaço comum. Então, o tempo todo nessa história, a deficiência é da pessoa e o esforço também tem que ser dela. Né? Então, a sociedade, de certa forma, não entrou nessa conversa. Tá? A não ser assim, a sociedade prestando um serviço e tudo. Né? E na inclusão, o que é colocado para a gente? O professor já explicou, né, Damantoan, muito bem, a questão de que é para todos. E que essa sociedade, ela também é responsável. Essa ideia de deficiência, ela não se constrói sozinha. Às vezes, numa família, uma mesma deficiência que uma criança tem, noutra família, uma coisa vai ter um tamanho
e na outra família vai ter outro. E as pesquisas mais recentes, né, pesquisas até da antropologia, vão mostrando que você tem uma ilha, por exemplo, em que muita gente é surda. Não faz a menor diferença ser surdo ali, né? Então, a deficiência ela também é social, né? Ela depende do contexto que aquela pessoa está, o peso que ela vai ter, né? E assim, às vezes ela é uma vantagem, dependendo de onde você está, né? Fazer parte daquela cultura é uma vantagem. Assim. Bom, então vamos para a atualidade, né? O nosso atual conceito de deficiência está na Lei Brasileira de Inclusão. E ele vai falar que a pessoa com deficiência é aquela que tem um impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condição com as demais pessoas. Então, impedimento de longo prazo, eu marquei aqui em negrito, né? Então, como uma condição mais ou menos permanente, em interação com uma ou mais barreiras. Então, essa ideia de que a sociedade também causa deficiência ou contribui, né, de alguma forma, então surgiu esse conceito de barreira, de que a gente também coloca barreiras, né, que se não existissem essas barreiras, talvez não ficasse tão evidente a diferença ali entre as pessoas. E a ideia de participação plena e efetiva, em igualdade de condições. Né? Então, a gente hoje trabalha muito no sentido de remover essas barreiras e dar oportunidades iguais. Aí, o professor falou do coitadinho, né, da pena. Então, assim, a ideia não é vantagem para o deficiente, é colocar ele em condição de concorrer igualmente. Né? Então, é dar oportunidade. Então, não é passar ninguém sem saber, né? Não é dar vaga de trabalho para uma pessoa que não tenha, né, as competências necessárias para estar aqui, mas é pensar o que está impedindo essa pessoa de aprender ou de chegar ao mercado de trabalho, que barreira é essa que a gente precisa tirar. E aí tem barreiras de vários tipos, né? Tem barreira física, por exemplo, esse degrau aqui que a gente está, né? Tem barreira da comunicação, a língua, né? O usuário de uma língua diferente, por exemplo, da língua de sinais, né? Tem barreira instrumental e tem barreira pedagógica também, barreira de método e barreira atitudinal, tá? Na sociedade. Então, a gente vai conversando um pouquinho sobre isso. Então, hoje, a educação obrigatória, né? A LDB vai falar que é dos 4 aos 17 anos, então, pré-escola, ensino fundamental e médio como obrigatórios para todos, tá? E a educação especial, que antes era feita num ambiente separado, hoje ela é pensada de forma transversal. Ou seja, lá naquela educação, tanto no obrigatório quanto na EJA, nas outras que não estão previstas ali no ensino superior, a educação especial vai estar atravessando, vai ter que estar presente em tudo isso. Então, esse contexto hoje. A educação inclusiva, então a ideia de educação para todos, uma educação especial transversal a todos os níveis e modalidades de ensino. Então, essa pessoa tem direito aos suportes que ela necessita, ao apoio que ela necessita na rede comum e em todos esses níveis e modalidades. A deficiência é definida na interação do sujeito com o meio, as barreiras, né, de vários tipos, físicas, comunicacionais, metodológicas, atitudinais e outras. E a busca de equidade, igualdade de oportunidades de participação. Então, esse é o contexto que está colocado para a gente na legislação, mas que na prática a gente ainda leva um tempo para chegar nele. Então, a gente ainda convive, né, com as outras ideias anteriores ali, que a gente colocou de segregação, de exclusão, tudo, mas nosso objetivo é esse aqui. Bom, então, para as licenciaturas, qual que é esse cenário que se coloca? Nós temos hoje pessoas com vários tipos de deficiência e vários níveis de demanda de apoio ingressando nas escolas, né? Então, a gente tem pessoas com deficiência física, visual, auditiva, intelectual e com vários níveis de demanda de apoio. Então, quando eu falo assim da deficiência visual, todo mundo às vezes pensa logo no cego, mas às vezes não, às vezes é só a baixa visão ou é a visão de um olho só que, né, vai demandar menos apoios, mas também demanda apoios.
Na deficiência auditiva, a gente tem a surdez, né, que são os usuários de Libras, mas a gente tem aqueles que às vezes têm uma surdez profunda e que preferem não usar a língua de sinais. E a gente tem que lidar com isso no contexto da escola também. Né? A perda auditiva mais leve. E também uma demanda que a gente chama de demanda de apoio generalizado, que às vezes aquelas deficiências múltiplas, um exemplo tem bastante a paralisia cerebral, que às vezes vai afetar as questões físicas e as questões também do aprendizado. Então, é um aluno que demanda apoio para as atividades de vida diária dele, para se alimentar, para ir ao banheiro, e estão na escola comum. Também a questão de novos trabalhadores na escola. Então, para lidar com isso, foram criando-se novas funções na escola. E hoje está bem variado, porque cada rede de ensino ela tem um perfil de trabalho. Então, na rede estadual, na rede municipal, né, na rede privada, são vários formatos de trabalho, mas com esses novos trabalhadores. Então, a gente tem profissional de apoio escolar, que geralmente fica mais com essa questão do cuidado, o intérprete, o professor de educação especial e uma criação de novos espaços também, como a sala de recursos, né? Que em outras escolas vão ter outros nomes também, mas em geral é o espaço de recursos diferenciados dentro da escola e do professor de educação especial. Também novos parceiros na escola, né? Então, profissionais de saúde, centros de apoio de referência, prestadores de serviço, entidades de apoio à pessoa com deficiência. Então, a escola começa também a conversar com outras pessoas e com as escolas especiais, né? Também, para pensar a sua metodologia. Então, fica um desafio para a licenciatura, né, nesse novo cenário, porque está tudo mudando, né, com esse monte de informação nova. Então, para os professores, né, quais são os saberes necessários à inclusão? Desde a época lá do grupo de inclusão, lá que a gente fazia essa pergunta. Naquele momento que a lei mudou e falava que da inclusão na educação básica, a gente vinha se perguntando isso. Então, lá no grupo a gente tinha pessoas da rede, né? Tinha os professores lá do UFMG, tínhamos nós, estudantes de licenciatura, e a gente se perguntava, será que o professor tem que saber tudo? É possível o professor saber Libras muito bem, saber tudo sobre o método Braille, saber tudo sobre deficiência intelectual, conhecer esse universo todo, dominar isso tudo? Será que é esse o lugar do professor? Porque o professor lá da educação especial, ele sabia muito bem daquela área de deficiência, né? Então, será que é trazer isso para a escola comum e o professor vai ter que dar conta disso? Eu acho que não cabe, né? Acho que o professor já lida, né, como o professor Cristina colocou, com uma diversidade grande dentro da sala de aula, né, com demandas culturais, sociais ali, e ele não consegue abarcar esse saber todo que é necessário. Então, qual que é o papel desse professor na escola inclusiva? Onde que o professor constrói esses saberes necessários à inclusão? E a proposta que a gente traz, que a gente trabalha com ela hoje, lá na UFMG, no grupo de inclusão, a gente atende também as escolas de educação básica. Então, no nosso trabalho, a gente trabalha com a ideia da licenciatura como uma ferramenta para se pensar o fazer pedagógico. Está muito próximo disso que a professora falou, da intencionalidade do professor, né? Como que foi o final? Não vou saber de cor, tem que voltar. Sim. Tem a intencionalidade da prática docente. Sim. E desse professor como organizador do ambiente de aprendizagem. Porque por muito tempo se pensou a licenciatura como um campo de aplicação de conhecimentos, né? Então, que não precisava de uma formação muito específica, em que se eu sei ensinar, né? E a gente que trabalha com educação sabe que saber e saber ensinar são coisas muito diferentes, né? Então, a gente pensa essa licenciatura como um espaço de construção de conhecimento. Então, quando a professora traz, né, exemplos de pessoas que estão no estágio ou num curso de especialização, que estão construindo novas ferramentas, é nesse sentido que a gente está pensando. Tá? Para a inclusão também. Né? Volta para mim, por favor. Volta. Isso. Então, esse também onde construir os saberes necessários à inclusão. Quando eu estava na graduação, então tinha uma discussão muito grande assim, de que os professores da educação especial receberam uma formação para isso.
E aí eu fui numa escola especial, porque eu estava muito incomodada com essa fala, e fui entrevistar uma professora de educação especial. Porque eu ficava me perguntando, onde que eu vou receber essa informação, sendo que eu estou aqui dentro da Faculdade de Educação da UFMG, e para eu fazer uma disciplina sobre inclusão é uma luta, assim, não tem, né? Quando a gente montava o evento sobre inclusão, a gente tinha 4, 5 professores que estavam sempre trabalhando com esse tema, né? Até hoje está acontecendo lá, viu, gente? Segundo o Congresso Mineiro de Educação Especial Inclusiva, que é fruto desse trabalho, né, do grupo. Então, sim, eram poucas pessoas falando desse assunto. E aí eu fui entrevistar uma professora da Escola Especial de Venda Nova, que trabalhava com educação especial para pessoas com deficiência intelectual. Porque, assim, em São Paulo, a gente tem vários cursos mesmo, voltados, cada um para uma área e tudo, mas aqui em BH não tem. Aqui em BH não, desculpa, aqui em Minas não tem, né? Em BH também não. Então, a fala da professora foi muito que ela construiu a partir da experiência dela e de cursos de atualização, né? Ao longo do trabalho dela, ela foi buscando e encontrando. Tá? Então, ela também não tinha uma formação inicial específica para educação especial. Tá? Os desafios para o professor, então, nessa perspectiva que a gente está colocando, do professor, né, que pensa esse espaço que é a sala de aula, ele precisa pensar em objetivos, instrumentos, métodos e tempos diferenciados na escola inclusiva. Então, a gente está considerando que, é claro que o professor não vai saber tudo de cada área, mas que ele precisa entender um pouquinho. Quando ele recebe um aluno, ele precisa pesquisar um pouquinho, saber minimamente aquilo ali, até para ele dialogar com aquele profissional. Lá no NAI, a gente trabalha com intérprete de Libras, né? E as pessoas têm uma ideia assim, de que o intérprete vai chegar e vai traduzir a aula e pronto, aquilo resolve o problema. E o que os próprios intérpretes estão falando é que no contexto educacional não funciona assim. Né? Ele precisa entender o que o professor quer com aquela aula e o professor precisa entender um pouquinho o que é uma tradução ou uma interpretação em língua de sinais. Né? Minimamente assim, saber que a Libras não é igual ao português, né? Que não é a mesma estrutura gramatical, né? Para poder funcionar os dois trabalhando juntos. Então, assim, não é que o professor vai saber Libras tão bem quanto o intérprete, nem que o intérprete vai saber a matéria tão bem quanto o professor e nem saber ensinar como professor. Mas um pouquinho, né, daquilo ali eles têm que saber e têm que trabalhar em conjunto. Conciliar os objetivos específicos de sua área de atuação com a capacidade do aluno. Então, as licenciaturas, cada uma tem a sua área, né, de ensino mais específica. Então, muitas vezes a gente tem visto o aluno de inclusão ficando a cargo exclusivamente do acompanhante, né, ou do monitor, ou que nome, né, tenha na rede, ele deixado ali, como se aquela área de saber não fosse objetivo para ele. Né? Os pais de alunos reclamam muito da escola inclusiva no sentido de que os alunos vão ali para brincar, para não fazer nada o dia inteiro, que eles estão sendo cuidados, que eles estão convivendo, que eles estão ganhando uma socialização sim, mas que no aprendizado mesmo eles não estão vendo avanços. Então é o papel do professor pensar como que ele trabalha esse objetivo de ensino da área dele, né, de acordo com a capacidade do aluno. Também não vale pensar que o aluno tem que dar conta daquele nível, né? Principalmente para a deficiência intelectual, né? Que o aluno tem que dar conta daquilo que está proposto para a idade dele, que se ele não dá, ele fica de fora. Né? A acessibilidade instrumental, metodológica, né? Comunicacional, atitudinal. Então, também é papel do professor trabalhar nisso e, junto, claro, com as outras pessoas que estão ali envolvidas, pensar como que o aluno vai ter acesso àquele conteúdo. Então, lá na deficiência visual, como é que ele vai ter acesso aos mapas, né, na parte matemática, os exemplos que a professora trouxe, né? E também a parte atitudinal. Como é que os colegas estão lidando com esse outro colega em sala de aula? Bom, então, o tempo, né, individual e o tempo coletivo. A gente está trabalhando lá na UFMG, no Centro Pedagógico da UFMG, com uma equipe grande, envolvendo várias pessoas, e tem professor de educação especial. E foi interessante a fala de uma professora, assim, de que ela também não sabia como trabalhar na escola inclusiva, porque ela estava acostumada a trabalhar na escola especial, né, a partir do ponto de vista daquele aluno, pensar a atividade para aquele aluno. Então, quando a gente chama assim,
psicólogo, a terapeuta ocupacional, a fonoaudióloga para conversa, eles vêm com um olhar sobre aquele indivíduo. E às vezes eles vão fazer propostas que o professor fica assim, nossa, isso não cabe. Como é que eu vou fazer isso na sala de aula? E por outro lado, o professor olha para a turma e às vezes esquece das questões individuais daquele aluno. Então o trabalho que nós estamos fazendo é sentar todo mundo e pensar como que nós vamos articular esse tempo individual do aluno com esse tempo coletivo. A referência que a gente usa é Vygotsky. Para ele, a deficiência, o desenvolvimento psicológico das pessoas com deficiência, ela vai seguir os mesmos marcos. Então, o aluno que está aprendendo a ler, ele vai passar pelos mesmos estágios, né? Pré-silábico, silábico, alfabético, ortográfico, né? O aluno que está aprendendo número, ele vai ter que aprender a noção de quantidade, a ideia de número, para depois ele conseguir chegar nas operações. Né? O aluno lá na geografia, ele tem que construir noção de espaço, a partir do espaço cotidiano, para ele ir avançando, né? Para representações mais abstratas. Na história, o conceito de tempo. Nas ciências, a ideia de causalidade, de consequência. Então, ele vai passar pelo mesmo processo. Só que ele vai precisar de um tempo diferente e de estímulos diferentes. Então, é pensar isso. E aí, a equipe precisa trabalhar, então, com vários níveis cognitivos e com estímulos variados. Eu já tive umas experiências bem interessantes, assim, de casos em que eu tinha um aluno com autismo que decorava tudo. Ele aprende de ouvido muito bem, então para ele aprender língua estrangeira era uma coisa assim, facílima, sabe? Para outras coisas ele tinha dificuldade, mas língua para ele, exceto interpretação é um problema, tá? Interpretação de texto, que aí vem metáfora, linguagem figurada e tudo. Mas a aprendizagem de língua, ele fazia até sotaque diferente, né? Então para ele era muito fácil. Então, naquele horário da aula de inglês, se a gente deixasse ele com a turma dele, ou com os mesmos exercícios da turma dele, para ele era muito chato. Ele não queria fazer, aquilo incomodava, ele começava a ficar agitado. Então, na escola, a gente fez a opção de colocar ele estava no 7º ano, o inglês ele fazia com a turma do 2º ano do ensino médio. Né? A gente tinha essa possibilidade de fazer essa troca naquele horário, porque todas as aulas de inglês eram juntas. Mas se não desse para trocar de turma, talvez pensar em atividades diferenciadas para que ele fizesse naquele horário, mesmo que ele estivesse na mesma sala. Porque estar ali para ele, junto com a turma, já não era aprendizado, ele já sabia muito bem, né? Então, às vezes a gente pensa na deficiência, no que a gente precisa ajustar para baixo, né? Mas às vezes a gente tem que ajustar para cima, porque tem esses casos também, né? Que aprendem mais rápido ou que em alguma área vão ter mais habilidades. Nessa mesma escola, a gente tinha educação infantil. Então, eu tinha um aluno de 8 anos que não tinha ainda desenvolvimento de linguagem. A linguagem dele era mais ou menos de uma criança de 1 para 2 anos. O vocabulário, as estratégias de linguagem dele. Mas ele pertencia àquela turma, né? Então, a gente ficava tentando conciliar quais os momentos que ele vai estar com a turma de idade dele e os momentos em que ele vai estar. Aí a gente aproveitava que a escola tinha educação infantil e ele fazia algumas atividades na educação infantil, tomando sempre o cuidado de não infantilizar, de mostrar para ele que o pertencimento dele era com o grupo de idade dele. Tá? Então a gente aproveitava atividades de circuito pela escola, né? Atividades de roda, várias atividades de educação infantil, para aproveitar para ensino de matemática, português, os jogos de matemática da educação infantil a gente usou muito, né, contações de história, mas o tempo todo também trabalhando com ele lá na turma dele. Então, no momento em que se tinha um projeto, eles trabalharam, por exemplo, com um projeto sobre o Egito. Os meninos escolheram e iam pesquisar sobre o Egito. No momento que era uma contação de história, um filme, uma atividade mais ampla, que ele conseguisse participar bem, ele estava participando. E no momento em que os alunos, por exemplo, estavam redigindo texto, fazendo correção ortográfica de textos, atividades que exigiam uma concentração maior ali, né, e estava fora do nível cognitivo dele, a gente retirava ou para essas atividades de educação infantil, ou então para a própria sala de aula, para ele trabalhar com um monitor separado. Né? Isso a gente foi ajustando com os professores, mas o tempo todo tentando preservar ele na turma de origem, com o tema de projeto comum, né? Em várias
atividades assim, de pertencimento àquele grupo. Tá? Então, pode exigir aqui, né, no caso da educação infantil, recursos da educação especial. E aí a gente tem áreas muito bem consolidadas, né, no ensino de surdos, no ensino de pessoas cegas, mesmo a deficiência intelectual.